Já estão presentes, boa noite para todo mundo. Aos que me conhecem, dispenso apresentações, mas eu sei que muitos de vocês não sabem quem eu sou e estavam esperando aqui o Tiago, que é o administrador da página Novela Chica da Silva em HD. Só que dessa vez o Tiago vai ser a nossa estrela. É ele quem vai ser o nosso entrevistado. Então, dessa forma, eu convido aquele que me fez o convite para mediar esse debate. Boa noite, Tiago. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Eu não preciso nem dizer que a casa é sua, porque ela já é sua, né? Ó, que bom, então já vou na geladeira, vou pegar algumas coisas lá, vou me alimentar que eu estou com fome. Você já sabe o caminho, melhor do que eu, então pode ficar à vontade. Que ótimo. Pessoal, antes de a gente começar a nossa conversa, eu queria pedir licença para todo mundo, para vocês que estão nos recebendo agora, e especialmente para poder abordar um tema delicado, um tema necessário, mas um tema que muitas vezes escapa a nós e especialmente a mim. A proposta dessa conversa de hoje não é jamais que nos apropriemos do espaço um do outro, é justamente o contrário, para que nós consigamos estabelecer um diálogo entre pessoas que têm, por diversas razões, têm interpretações e recepções distintas dessa obra que marcou geração e continua marcando gerações até hoje. E um alerta que eu queria lançar a todos é que as opiniões que nós expressarmos aqui, especialmente o Tiago, que falará para nós nessa noite, são opiniões pessoais, subjetivas, e de maneira alguma nós queremos ser portadores da verdade. Peço também que nos comentários todos sejam respeitosos, mas sintam-se à vontade para discordar de qualquer coisa que for dito aqui. Então é isso, boa noite a todos, boa noite mais uma vez, Tiago. E antes de a gente entrar no debate propriamente proposto, eu quero que você se apresente para aqueles que não te conhecem. Sim, eu farei. Só um adendo sobre o que você disse. O que a gente vai falar aqui pode ser subjetivo também, mas também podemos falar sobre fatos, coisas que acontecem Uhum. de maneira recorrente na nossa sociedade. Então, são fatos, são coisas que são visivelmente observadas e analisadas por qualquer pessoa. Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Tiago, para quem não me conhece, Tiago Leonardo, e eu tenho 36 anos, estou na flor da idade. Será? Mas, pois bem, eu sou dono aqui do canal Novela Chica da Silva HD, eu sou administrador dessa página, que de maneira saudosa relembra essa novela. E hoje eu quero agradecer ao Caio por esse convite, e eu estou muito feliz, é a primeira live dele, né? Sua primeira live? Da Tô certo? vida, minha primeira live da vida, de toda a minha Nossa, vida. que responsabilidade eu tenho de ser o seu primeiro convidado, porque eu sei que depois de mim virão outros e mais outros. Então, para mim está sendo um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade que você me dá de conversar com você. É... na sua apresentação, eu acredito que talvez tenha faltado você dizer que, além de tudo, você é cantor, versionista, compositor, youtuber, professor. E a primeira pergunta que me vem à cabeça é: existe tempo para você administrar uma página que teve tamanha repercussão como essa? Pois é, boa pergunta. Eu tenho que aprender a gerenciar melhor o meu tempo. Boa pergunta, Caio. De fato, eu sou pisciano. Então, pisciano, geralmente são pessoas muito aficionadas a algo ou alguém, dependendo do caso, mas geralmente o pisciano, quando ele se apaixona por algo, ele vai de cabeça, ele simplesmente vai, ele até pensa pouco naquilo que ele faz. Então, eu tenho visto que ao longo dos anos, né, à medida que eu vou ficando mais velho,
aquilo que eu amo, que eu tenho paixão, cada vez mais faz com que eu gaste ou use meu tempo fazendo aquilo. Então eu trabalho, porque também, né, como é que eu ia comer se eu não trabalhasse? Claro. Eu trabalho e eu dou um jeitinho aqui e ali, vou encontrando uma forma de fazer uma pesquisa, de encontrar alguma coisa nova, de compartilhar. Eu vou dando um jeitinho em tudo, né? Mas a realidade é essa. Quem é pisciano, quando tem algo que gosta muito, que é muito ligado, cria-se uma paixão e a gente dá um tempo para a gente fazer aquilo que a gente ama. Então, eu amo ter essa página, eu amo compartilhar. E, na verdade, eu descobri isso depois, né? Depois, eu tinha aversão à internet, né? Quando ela chegou É em mesmo? meados dos anos 2000. Então, eu tinha aversão. Aham. Mas como eu precisava ter esse acesso, né, para poder encontrar trabalho, para poder fazer coisas do trabalho, eu então fui aprendendo por mim mesmo, buscando informação aqui, outra lá. Quando eu fui ver, eu estava realmente viciado em compartilhar. Então eu tenho esse vício. Eu sou viciado em compartilhar. Então por isso que você vê tanta postagem no canal aqui, porque realmente é um vício. Não sei se é bom, se é ruim, mas é por Para a aí. gente é ótimo, Tiago. Pode continuar viciado, que tem muita gente que está sendo beneficiada com seu vício. Mas você falando em amor pela obra e talvez até por alguns personagens, eu queria saber se esse amor foi um amor à primeira vista. Como foi o seu primeiro contato com a novela? Isso antes de a gente entrar, tá, o pessoal que está nos assistindo, antes de a gente entrar no recorte inicialmente proposto, vamos saber um pouco mais sobre o canal, sobre o trabalho do Tiago, para nos familiarizarmos com ele. E eu tenho essa curiosidade particular. Como foi o seu primeiro contato com a novela? Quando foi? E se Sim, você já quando tinha? Desculpa, pode falar. não pode terminar. Eu queria saber também se você já tinha tido algum contato com a figura lendária da Chica da Silva pelo cinema, pelo teatro, musicais, literatura, pela história, ou não? Foi a primeira vez que Chica da Silva apareceu diante de você? Pois bem, em 1996, quando a novela estreou, passava na Manchete, 96 e 97, eu era uma criança. Então, a Manchete, para mim, era o local de assistir Cavaleiro do Zodíaco. 6 horas da tarde eu tinha que estar lá para poder assistir Cavaleiro do Zodíaco. E aí vinham as outras séries, né? Os Tokusatsu, né? Assistia todos, amava, Uhum. Patrine, Cybercop. Então, a Manchete era o local onde eu li, me diverti e utilizar, né? Ter acesso à cultura, esse tipo de cultura, esse tipo de arte. Então, eu lembro que eu ouvi algo sobre Chica da Silva, mas obviamente eu não ficava até 11 horas para poder assistir a novela. A novela começava às 23. Então eu nunca assisti a novela até que eu estava fazendo pesquisas na internet. Sabe quando, tipo assim, eu já pesquisei tudo na internet, já tudo que eu gosto, já encontrei, não tem mais nada. O que eu vou fazer agora? Aí assim, passando o mouse e tal, aí vem na minha mente Chica da Silva. Chica da Silva? Ah, tem uma novela Chica da Silva, né? Vou pesquisar, quem sabe eu encontro alguma coisa, né, a respeito dessa novela. Aí eu fiz a pesquisa e vi os vídeos no YouTube. Aí eu falei, nossa, mas que vídeos de péssima qualidade, não quero ver essa novela não. Eu estou até interessado, mas a qualidade é muito ruim, toda fosca, eu falei, não quero ver isso não. Aí eu falei, vou procurar um outro lugar que eu consiga ver a novela, pelo menos uma qualidade decente, né? Porque eu sou da geração Z, só aceito HD. Esse é meu lema, sou da geração Z, só Dá para aceito entender o HD. nome do canal agora. É por isso. E aí eu fui procurando, achei o site Dailymotion. Eu achei a novela em espanhol, toda em HD. Eu falei, gente, que imagem maravilhosa. Agora eu vou assistir Chica da Silva. Só tinha um problema, que era o espanhol. Eu consigo compreender o espanhol. Fiz curso por um tempo. Não consigo compreender, mas eu queria ver as vozes originais, eu queria ouvir as vozes originais. Uhum. Então, eu fiquei, o que eu vou fazer? Eu já fazia edição de vídeo para o meu canal, né, que é o Thiago Leonardo Versões.
Então, todos os meus vídeos eu que fazia as edições, os videoclipes das minhas músicas, eu também que fazia as edições. Falei assim, eu acho que eu vou tentar mudar o áudio. Eu vou tirar o áudio do espanhol e vou colocar o áudio do português. Assim eu vou poder assistir. Então, a pretensão não era criar um canal, era fazer para mim, para eu assistir numa qualidade decente. E aí, então, eu comecei a fazer as edições, tipo assim, gasta-se muito tempo fazendo uma edição, encontrar, né, o movimento labial correto para colocar isso, tanto que eu errei várias vezes, e eu comecei a fazer um vídeo atrás do outro, e são vídeos muito pesados, quando eu começo a editar, eu não consigo fazer mais nada no computador, porque toma muito tempo. E eu comecei a fazer isso, eu demorei 1 ano para editar 182 capítulos da novela, né? E enquanto eu estava editando, eu estava assistindo. E à medida que eu fui assistindo, eu fui vendo cenas assim que eu nunca tinha visto em nenhuma novela. Eu nunca vi a escravidão abordada de uma forma tão real dentro de uma novela, mesmo sendo ficção. As cenas, por exemplo, do Mandinga, cenas de pessoas pretas carregando uma liteira, cenas de pessoas pretas sendo torturadas, a primeira cena do Caetano, né? Que é o Zózimo, que foi o Zózimo Bumbum, né? Bubu, não. Uhum. Zózimo Bubu que fez, né? Uhum. Aquela cena em que colocam um anjinho nele, né? E vão Sim. ali espremendo e vai saindo todo aquele sangue. Aí depois você tem um close em cada um dos escravos que estão vendo aquela cena e cada um deles olham com um olhar ao mesmo tempo de raiva, ao mesmo tempo de incompreensão de tantas coisas, e eu fui me vendo através daquelas pessoas. E aí a novela entrou para mim, veio para minha vida de uma forma muito pessoal. Quando eu vi aquelas pessoas, eu estava me vendo literalmente. Eram pessoas, atores, que tinham a mesma tonalidade de pele, a maioria pelo menos, que a minha, parecidas com a minha mãe, parecidas com a minha irmã. E aquilo ali eu fui criando uma identidade, algo que eu nunca tive numa novela antes. E eu não sou aficionado em novela, já vou falando, não sou fã de novela, de ver todas as novelas. Já vi várias É uma novelas, pergunta que eu obviamente. tinha a te fazer, realmente, se você. Não que se você era noveleiro, porque em outras lives com atores você chegou a afirmar isso. Então, acredito que seus seguidores já saibam. Mas por que a identificação com a Chica da Silva? Outras novelas abordaram, ou pelo menos tiveram a intenção de propor um debate próximo, aproximado. Eu tinha enorme curiosidade de saber por que com Chica e não com outras produções. Mas acredito que já está respondido. Mas se Sim, você e de quiser fato, acrescentar, fica à vontade. quero acrescentar porque a novela da minha vida, ou melhor, a novela da minha família, que a gente sempre amou, que a gente assistiu, assim, 10, 20 vezes, foi a novela Escrava Isaura, a versão do Erval Rossano, que passou na Globo. Essa é a novela da nossa família. Tá? Eu, inclusive, tenho o DVD dela, tive que comprar. Então, essa era a novela que a gente tinha uma identificação muito grande por ela. Mas eu não tinha consciência das questões raciais, até ver Chica. Uhum. Quando eu vi Escravizaura, eu falei, nossa, tá uma história de amor, tal, ela é uma mestiça, e o texto da novela é maravilhoso, as atuações são maravilhosas, mas dentro daquela história não há nenhum tipo de representatividade minha, uma ligação direta minha com a novela, com os protagonistas. Eles não têm a mesma cor que eu, a condição muito menos é parecida, Claro. e muito menos tem uma ligação direta com os meus antepassados. Eu achava lindo o lirismo da novela, né? Sim. Mas quando eu vi Chica da Silva, eu falei assim, peraí, gente, eu estou na TV. É um sentimento que é difícil de explicar para as pessoas, que, por exemplo, eu não sei como você se considera, como branco, ou pardo, ou mestiço, eu não sei como você se considera, Caio. Mas, por exemplo, quando você Certo. vê uma novela e você vê atores da tonalidade branca, eu não sei, acredito que você, como outras pessoas, não pensa lá, olha eu na TV, olha lá, pessoas como eu na TV.
eu acredito, depois você me corrija se eu estiver errado, que você nunca teve esse sentimento. Não, de verdade, nunca. Pois é, esse É, sentimento e eu tive é, com Chica. isso chama muita atenção em duas lives que você fez, primeiro com a Iléa Ferraz, que fez a Fátima na novela. E a segunda live foi com o Júlio Guindani, é esse o nome do terceiro rei do Quilombo, não é? Sim. E nessas, é claro que você tratou da questão racial em todas as entrevistas praticamente, mas nessas duas vocês aprofundaram. Inclusive para os que nos seguem agora, fica a dica de irem até o canal e assistirem essas lives, porque a temática proposta hoje é muito parecida. Enfim, Thiago, acho que você chegou a responder a pergunta da Ellen Carneiro, que te segue pelo Instagram. Ela queria saber qual era o seu objetivo ao montar esse canal. E ela liga essa pergunta a uma outra. Se você imaginava no começo que teria a repercussão que o canal teve, que o canal tem agora. É, eu não tinha objetivo, sabe? Eu comecei a postar, como eu falei, comecei a fazer edição e eu fui postando. À medida que eu fui vendo a novela, eu fui tendo essa reflexão. Quando eu tive essa reflexão, eu quis compartilhar. Eu sentia essa necessidade de compartilhar. As pessoas tinham que ver aquelas cenas. Elas Uhum. tinham que entender a história da Chica, mesmo que a Chica fosse uma mestiça, ela não fosse uma preta retita dentro da novela. Uhum. As pessoas precisam ver Chica da Silva, não é porque tem o contratador e a Chica, eles fazem um par lindo, eles têm que ficar juntos no Sim, final. Entendeu? É entendi. impossível Não, com você assistir certeza. Chica. É impossível você assistir Chica e não refletir sobre a posição, a situação do negro na sociedade. Por mais que você não esteja nem aí. É impossível assistir, por exemplo, a cena do Mandinga e não refletir sobre qual é a posição das religiões afro-brasileiras no país. É impossível. E Por mais que você não é uma queira cena das mais aceitar. impactantes. Sim, É uma das cenas mais impactantes, né, da novela toda. Ele é queimado vivo. E o pior, acredito eu, seja saber que, embora seja uma obra com traços de ficção, isso aconteceu de verdade. Emendando na sua consideração a respeito dessas cenas, e também no que eu falei a respeito da sua live com a Ileia, eu queria destacar uma frase que você colocou ao abrir, praticamente, ao abrir a antes de live com você só a Ileia continuar, deixa eu só Ferraz. terminar a resposta Ai, me da pergunta que desculpa. você fez. Não, que isso. É Claro, porque desculpa. senão eu vou perder o feeling. Não, Eu sou fica. pisciano, então sigo o feeling, sabe? Sim, claro. Então, o objetivo, não havia um objetivo no começo, eu só queria compartilhar. Depois eu senti a Uhum. necessidade de que as pessoas pudessem ver essa obra e entender um pouco da escravidão no Brasil através dela, ok? Ah, e não, eu não esperava que tivesse uma grande repercussão, eu não esperava que eu fosse falar com os atores. Aconteceu tudo de uma maneira muito orgânica. Eu postei os vídeos, eu adicionei os atores, eles viram os vídeos, eles viram as lives e eles quiseram participar, eles atenderam ao convite. Eu não ganho um centavo, até então não. Mas mesmo se eu ganhasse com a página, seja lá qual o valor, não substitui, não é maior do que saber que as pessoas estão refletindo sobre a escravidão no Brasil, através dessa obra. Então, esse é o maior fim, porque eu não sou aquela pessoa que sai militando, sabe? Eu sou uma pessoa muito centrada na minha. Eu observo mais do que falo. Aqui eu estou falando muito porque é uma live, né? Mas Mas, você é o protagonista de hoje. Tem que é, falar. então, na minha realidade, por exemplo, eu não sou aquela pessoa que sai peitando todo mundo e falando tudo que eu penso. Eu observo e eu vejo qual é o momento correto para falar. E eu penso muito nas minhas palavras. Então, eu acho que eu não sou militante. Eu espero o momento correto para falar o que eu acho.
diferente de outras pessoas que estão sempre se movimentando, estão indo para frente, estão chamando outras. Então, a minha forma de militar, a minha forma de chamar as pessoas para reflexão sobre essa questão racial é essa página. Porque as pessoas, algumas pensam que estão assistindo novela, mas elas não estão assistindo uma simples novela. Elas estão E sendo... você acredita... Desculpa, pode falar. Desculpa, eu quero saber se você acredita que essa, mesmo que você fale que não teve um objetivo, mas esse feeling, esse intuito, foi cumprido, tem sido cumprido? Essa repercussão tem sido conseguida pelo canal? Especialmente em relação aos seguidores brancos. Olha, eu não tenho uma resposta concreta para te dar, porque eu acho que teria que fazer uma pesquisa, né? Eu teria que ouvir as pessoas de uma maneira mais sistemática. Mas eu leio os comentários, principalmente no Facebook, que é o local onde as pessoas mais comentam. Aqui no Instagram, elas geralmente falam mais sobre os aspectos. Ah, eu amo a Chica, eu amo o contratador, eles estão par lindo, tal, olha que cena tal, não. Mas no Facebook é um local onde as pessoas colocam mais a opinião delas, elas fazem um textão. E é nesse momento que eu sei o que elas estão pensando, mais do que uma frase sobre um aspecto técnico da novela, né? Mas sobre essa questão da reflexão. Sim, acredito que sim. E é um lugar também que eu acabo vendo como as pessoas reproduzem o racismo, né? Estrutural, porque eu já li coisas assim escabrosas sobre Chica. E eu acho que é um trabalho de semente, de semeador, sabe? Eu não sei o que eu estou causando nas pessoas fazendo essas postagens. Pode ser, da mesma forma, a Thaís Araújo, ela vai lá e faz o trabalho dela, tal. Mas quando você lê, por exemplo, os comentários das pessoas que seguem ela, principalmente as pessoas pretas, as mulheres pretas, vem nela um grande espelho. Tipo assim, gente, eu posso chegar onde eu quiser. Então ela semeou lá atrás Ah, esqueci o nome da novela, gente. Antes de Tocaia Chica. Grande. Tocaia Grande. Tocaia Grande. A representatividade dela começou lá e se estende. Então, eu acho que eu teria que fazer uma pesquisa para poder saber até que ponto as pessoas estão sendo impactadas ou não. Mas acredito que sim, é uma forma de eu semear um pouco dessas coisas que as pessoas precisam refletir a respeito. Eu não sei exatamente o número, o quanto as pessoas têm sido impactadas, mas eu acredito que alguma coisa eu esteja fazendo. Perfeito. Tiago, agora voltando àquela questão com a Ileia Ferraz, porque você me ouve bem? Sim. Você Me me vê ouve bem, bem? Tiago? Eu já sumi. Vejo, é porque deu uma travada. Mas talvez de todas as frases que você tenha falado para os atores entrevistados nas suas lives, a que mais me tocou, a que mais me chamou a atenção, foi a seguinte, posso ler? Vamos lá. Abre aspas. Você fala para ela. Até então, para Ileia Ferraz, até então eu não conhecia o seu trabalho, não sabia quem você era. Tive a oportunidade de conhecer você e tantos outros artistas pretos através da novela, que mudaram a minha visão sobre a cultura, sobre a representatividade. Esse finalzinho foi a tônica da sua frase. Artistas que mudaram a minha visão sobre a cultura e sobre a representatividade. Então, com base nisso, eu queria saber qual era a sua visão sobre a cultura e sobre a representatividade antes da novela. Olha, eu acho que era quase nula, sabe? Porque a realidade das famílias pretas, pelo menos as da geração Z, por aí, não se fala sobre racismo. A gente vive o racismo, nós não falamos sobre o racismo. Sabe, quando acontece algo pontual, não, isso foi racismo e tal, mas a mãe e o pai sentar e falar assim, oh, meu filho, racismo é isso, quando você sofrer isso, é uma questão racial, como você pode se portar dentro de uma situação racista, por que não tem pessoas pretas nesse lugar, e por que não tem pessoas pretas nesse lugar? Entendeu? Nas famílias pretas, é muito difícil você ver uma família, pelo menos, né, falando da geração Z, tá, pessoal? Sim. Porque hoje as coisas já mudaram.
O acesso à informação fez com que as pessoas tenham mais conhecimento. Então, antes eu diria que era nulo. Eu já senti essa falta de representatividade, mas eu não sabia que essa era a palavra. Sabe? Eu só pedi, mas outro negro tem que ser empregado, tem que ser o jardineiro? Mas como será que não tem nenhum negro, nenhum negro, nenhum preto para poder fazer outro papel? Né? Eu ficava com essas divagações, certo? Então, sim, quando chegou Chica da Silva, eu quis refletir, eu refleti sobre isso, porque quando eu vi atores como Ileá Ferraz, o Júnior Guidani, José Araújo, e tantos outros, né? O Maurício Gonçalves, e aí vai. Quando eu comecei a ver que depois de Chica da Silva, ao invés deles terem tido mais notoriedade, né? Pelo menos no mundo da novela, da dramaturgia, isso não aconteceu. Eles tiveram aquele pico, né? Aquele reconhecimento do trabalho, mas eles não permaneceram. Por que será que eles não permaneceram? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Eu tenho uma pergunta reservada para esse ponto. Mas antes, Tiago, eu queria saber, você disse que até o primeiro contato com Chica da Silva, você não se sentiu representado em nenhuma outra obra, embora tenha, não sendo noveleiro, tenha assistido a novelas que versassem sobre a escravidão. Agora, depois de Chica, alguma outra obra na teledramaturgia, na TV, alguma outra novela ou minissérie, conseguiram pelo menos se aproximar desse trabalho? Ou conseguiram repercutir tão bem a questão racial como a novela Chica da Silva? Não me recordo de nenhuma que eu tenha visto. Nenhuma. Todas são muito aquela coisa, igual, por exemplo, a Escravizaura, né? Que foi depois, tivemos o remake pela Record. Tipo assim, a questão racial é um plano de fundo para a história, mas um plano de fundo, bem fundo mesmo. O que importa mesmo é o casal ali que estiver fazendo o par romântico, né? Então, é tudo mostrado de uma maneira assim muito romantizada, sabe? Como se ser escravo fosse uma coisa assim que fez parte da história, uma coisa bem romântica, tal, mas éramos Sim, sim. escravos, hoje estamos libertos. Eu não relembro de nenhuma outra obra que tenha me impactado, que eu acredite que tenha, de fato, referências tão fortes e tão fidedignas à medida do possível do que Chica. E lá se vão o quê? 24 anos de Chica da Silva, não é? Sim. E nesse percurso, ao ver a novela, qual dos personagens, com qual deles, aliás, você se sentiu mais bem, com qual você mais se identificou? Com qual você se sentiu mais bem representado de todos eles? Uma pergunta difícil. Pergunta cruel. Sim. É uma pergunta difícil. Eu acho que eu nunca parei para pensar nisso. Tem os personagens que eu gosto, mas eu acho que todos os personagens pretos da novela, eu me senti... Eu tive uma ligação com eles. E eu te falo isso desde daquele figurante que está passando ao longe lá, ó, carregando água. Sabe? Ele não tem nenhuma fala, mas ele está ali para representar algo. Sabe? Então, essas pessoas, as pessoas pretas dentro da novela, com elas sim, eu tive essa ligação respondendo a sua pergunta. Agora, personagem que eu gosto, que eu gostei de assistir, que eu gosto muito do trabalho, que eu queria ver todas as cenas, era do Guilherme Piva, né? Que fez o José Maria. Então, quando ele entra em cena, acabou a novela para mim. Eu vou rir muito, eu vou me divertir muito com ele. Sabe? Mas agora, pensando numa questão racial, numa questão de representatividade, são todos os artistas pretos dentro da novela. Esse sim, eu paro para assistir e me emocionam e eu me sinto representado por eles. É interessante que, né, você fala do Zé Maria, que foi interpretado pelo Guilherme Piva,
E o próprio Zé Maria traz também uma questão delicada da nossa história e principalmente da nossa atualidade, que está relacionada à homossexualidade. Uhum. E outros núcleos relacionados a minorias que até hoje têm um histórico, vamos dizer assim, de ser colocado à margem, como a família dos Pereira, que eram cristãos novos, eram judeus, e que ao longo da história também tiveram aquele sofrimento, aquela perseguição. Então, de certa forma, a novela congregou vários núcleos e propôs o debate em relação a quase todos eles. A novela é muito rica, culturalmente falando, historicamente falando, é muito rica. Entendeu? Coisas que foram contadas na novela, que você pegar um livro de história, você vai ter dificuldade em encontrá-las. Você vai ter que fazer uma pesquisa bem aprofundada para entender sobre certas coisas. Então, a novela é muito rica. Realmente, ela fala sobre vários assuntos de uma maneira muito bem contada. Eu acho que essa é a novela do Vacir Carrasco. Para mim, não teve nenhuma outra novela das quais que eu tenha visto, que é tão rica em arte e em cultura, em referências bibliográficas ou históricas. Eu acho ela fenomenal nesse quesito. Bom, você falou que em algumas vezes no Facebook recebe alguns comentários injuriosos a respeito da Chica. Da Chica personagem ou de uma maneira geral, a representação da novela, de uma forma geral? Os comentários geralmente são pessoas apoiando determinadas práticas que na novela são até mostradas para serem condenadas, né? Uhum. Por exemplo, quando a Chica, você consegue me ver? Se eu consigo te ver, consigo. Tá ótima a conexão. Que ótimo. Quando a Chica, por exemplo, aplica um castigo, e eu vejo as pessoas, tem isso mesmo, tem que fazer isso mesmo, tal, porque ela traiu Chica e tudo mais. Né? Tem que bater nas mucamas mesmo, tem que tirar os dentes mesmo, dar uma merinda e tal. E, pô, gente, óbvio, é uma ficção, mas você tem que entender o que está acontecendo ali, sabe? É uma reprodução, assim, grotesca, forte e brutal do racismo, tanto praticado por uma pessoa preta quanto por uma pessoa branca. Então, é um tipo de coisa que a gente deveria estar torcendo para acontecer. Né? Então, eu leio alguns comentários e fico assim, como assim? Ou essa pessoa realmente não entendeu a história que está sendo contada, ou ela não entende o que ela está falando. Né? Ali está para ser mostrado referências históricas. Você vai ali torcer para um escravo realmente ser pisoteado, não arrastado. Né? Tem uma cena assim que um escravo é arrastado pelos cavalos até morrer. Sabe? Então são coisas assim que a gente lê e outros relatos que me deixam assim, ex-racismo. Eu fiz essa pergunta, Thiago, porque eu sou um amante da história da Chica. Né? Não propriamente da novela, incluindo novela, mas da Chica real, que sobre ela pouco se sabe, e sobre a representação dela na cultura. E sempre que se fala sobre Chica da Silva, vem uma colocação de que a Chica seria ambígua em relação à identificação dela, a identificação étnica, a identificação social. E a novela, de uma certa forma, para alguns, teria reforçado essa ideia. Muitos dizem que ela foi ela foi representada como uma personagem extremamente cruel, que teria se esquecido do passado dela. Falou. Deu uma travada. Não conseguiu? Não, deu uma travada, não ouvi. Você quer que eu comece a repetir a partir de que ponto? A Chica era ambígua. Sim. É muito recorrente, quando a gente fala em Chica da Silva, ouvir dizer
que a Chica era uma personagem ambígua. Eu não vou falar sobre a Chica real, porque dela pouco se sabe, mas a representação dela seria uma mulher ambígua, que não honraria a identificação étnica e social, por ter continuado sendo, por ter sido proprietária de escravos, uma grande escravocrata, e por ter, pelo menos segundo a lenda, sido cruel com boa parte deles. Embora eu já reforce que não existe nenhum registro a respeito. E aí eu quero saber como você se posiciona em relação a colocações como essa. E se você acredita que ela tem um quê de pertinência? Olha, uma coisa que eu posso dizer com propriedade é que às vezes as pessoas não entendem. Pessoas pretas não são iguais. Não é porque nós temos a mesma cor que somos iguais. Entende? Tem preto branco. Sim. Oh, tem preto branco não, perdão. Tem preto bom, tem preto ruim. Entendeu? Então, as pessoas, às vezes, quando olham para as pessoas pretas, pensam assim, ele vai ser subserviente, ele vai deixar que as pessoas façam mal para ele, ou ele vai ser barraqueiro, entendeu? Ou ele vai ser ladrão, ou ele vai ser uma pessoa muito educada, ele vai aguentar tudo. Então, tem um recorte muito bem feito na sociedade do que é uma pessoa preta. Então, quando a gente vê uma pessoa preta que foge desses recortes, a gente fica assim, ué, mas como assim? Então, quando nós pensamos na Chica, pelo menos, retratada na novela, aquela era uma mulher comum. Era uma mulher como qualquer outra. Ela podia ser boa, ela podia ser mal, independente da cor dela. É a mesma prerrogativa que sai as pessoas falar, não, mas peraí. Escravidão de pessoas brancas, mas lá na África, pessoas pretas escravizavam pretas também, para vender para as pessoas brancas. E elas vinham para o Brasil. Não é? Então, eu acho que a Chica ela foi uma mulher. Ela sobreviveu da maneira como ela poderia sobreviver. Ela poderia ter tomado outro caminho, ela poderia não ter escravos, poderia. Mas ela iria colocar pessoas brancas para poder servi-la. E aí? Será que seria essa a história dela? Dentro de uma sociedade escravocrata? Em que pessoas pretas eram coisas e pessoas brancas não eram. E as pessoas mestiças, como por exemplo o caso da Ana Cecília, que entrou na novela, né, se não me engano, Ana Cecília mesmo, a Tomásia, Ana Cecília. Né, que ela também ela era mestiça, ela estava em outro patamar em relação a uma escrava. Sabe? Então, pessoas pretas podem ser boas ou más. Ali eu acho que a Chica estava tentando sobreviver e sim, ela tinha um quê de maldosa. Ela também era boa, como todo ser humano. Ninguém é 100% uma coisa. Por mais que eu esteja fazendo esse discurso aqui e que aparente que eu sou uma pessoa legal, uma pessoa talvez consciente, bondosa, eu posso ser o quão mal eu quiser. Vai depender da situação, vai depender do que acontece, independente da minha cor. Então, acho que ela sobreviveu. Ela fez coisas ruins? Fez. Mas na realidade que ela estava vivendo naquele momento, dificilmente ela conseguiria ser quem ela foi sem ter escravos. Ela poderia não fazer mal a eles? Poderia. Mas quem disse que todo mundo é bom o tempo todo? Ninguém é, nem pessoas brancas. Então, por que nós temos que exigir da Chica que ela fosse uma Marte só porque ela era preta? Ela pode ser qualquer pessoa. Ela poderia tomar qualquer tipo de atitude. Entendeu? Então, não se coloca pessoas pretas no mesmo saco, independente da escravidão. Tinha vários capitães do mato que eram pretos. Eles eram promovidos e transformados em capitão do mato. Iam perseguir pretos. Acho errado? Acho errado. Para mim, todos os negros deveriam se juntar, todas as pessoas pretas deveriam se juntar pela nossa causa, que é uma só.
mas nós não somos iguais. Assim como pessoas brancas também não são iguais, só por causa da coloração. É difícil até falar depois de uma colocação como essa, Tiago. Eu acho que talvez tenha sido uma das defesas mais brilhantes que eu já vi a respeito da Chica. E acredito que todo mundo que admira a história tenha tido a mesma percepção a partir da sua fala. Mas eu não estou E defendendo ela, ainda não. não, de forma alguma. Mas a defesa contra até mesmo esse estereótipo que se criou em relação a ela. A Chica do cinema, a Chica da televisão e até da literatura, ela passa com uma série de estereótipos que, acredito eu, sejam comumente atribuídos em representações artísticas ao negro, à mulher negra principalmente, e ela em si criou um estereótipo a partir de um certo ponto, principalmente depois do filme do Cacá Diegues, né? Então, essas acusações que a gente ouve, e por isso que eu quis fazer essa pergunta para você, essas acusações, essas simplificações que se fazem, como é que nós podemos combatê-las? E eu acho que essa linha é muito prudente e é muito pertinente. Eu até te agradeço. Eu adoro a história dela, então para mim é muito rico poder compartilhar essa experiência e ouvir de você algo nesse sentido. Você acredita também que a maneira como ela foi representada na novela, talvez até com esses requintes de senhorio, rompem com uma ideia antiquada que já se tinha criado a respeito da figura Chica da Silva, de que a mulher negra, para se empoderar, precisa de um homem branco e precisa ser sensualizada? Olha, são questões complicadas. Falar que eu não sou mulher, tá? Eu não Não, sou uma claro. mulher preta. Não sou uma mulher preta. Mas pensando tentando entender sobre essa ótica, geralmente todas as mulheres, todas não, mas boa parte das mulheres que são protagonistas em novelas, elas, principalmente na Manchete também, né? Manchete era sinal de cenas sensuais, então quase todas as atrizes tinham que mostrar alguma coisa, quase todas não. Parte, né? As novelas tinham um apelo muito grande. Então, claro que isso ia acontecer também com a Thaís Araújo, uma mulher preta, obviamente. E na sociedade já se enxerga a mulher preta como a mulher das curvas, né? Aquela que vai te dar todo o prazer que você nunca sentiu como uma mulher branca. Então, como o Walter Avancini, que adorava polêmica e adorava a sensualidade, não iria usar uma coisa dessa, né? Ele usou e abusou para conseguir Ibope, obviamente, né? Que, como a própria Thaís falou, tiveram cenas que não tinha necessidade dela ficar totalmente nua ou mostrar isso ou aquilo. Ela poderia contar a cena, poderia interpretar a cena sem estar nua. E ela iria passar a mesma mensagem, né? Então, é muito comum usar a mulher em si para ser o objeto de desejo do homem em frente à tela da TV. E já que é uma mulher preta, pô, já tem as curvas perfeitas, o corpo perfeito que toda mulher branca quis ter, né? Porque essa é a prerrogativa de muitos. Porque a mulher preta serve para isso, né? Para casar, não, mas para dar prazer, é ela mesma. Então, obviamente, ele usou e abusou disso. Assim como homens pretos também, dentro da novela, foram usados para esses fins. O próprio Nil Marcondes, né, o Mambemfe, a todo momento o corpo dele era o foco, né? O próprio Del Garcês também, o corpo dele foi muito utilizado, porque também acredita-se que o homem preto é aquele que vai te dar o prazer, né, que você tanto procura, que nós temos aquela coisa de outro mundo, que ninguém sabe explicar. Eu acho que foi uma coisa que acontece em outras novelas, mas, obviamente, lidando sobre escravidão e com pessoas pretas, óbvio que ele ia abordar esse assunto como abordou, e ele foi, assim, bem a fundo. Ele mostrou, assim, de uma maneira bem explícita até, na minha opinião. Não sei se eu respondi a sua pergunta, acho que eu fugi um Não, pouquinho, né? respondeu sim, fica tranquilo. O Gustavo Lima de Almeida,
pelo Instagram. Ele pergunta se houve maior sexualização do corpo negro que do corpo branco, principalmente fazendo um comparativo entre as atrizes negras e as atrizes brancas. Eu acho que as atrizes pretas ficaram mais suscetíveis. A maioria delas eram iniciantes em novela, eram figurantes, era a primeira novela delas, ou era a primeira oportunidade de ter um destaque numa novela. Boa parte do elenco de Chico da Silva era de pessoas que estavam fazendo a primeira novela, ou que nunca tinham feito novelas. Então, obviamente, você vê as mucamas peladas muito mais do que você vai ver, por exemplo, a das Dores. Por mais que ela tenha aparecido várias vezes, assim como a Giovanna Antonelli, que foi Elvira, apareceu várias vezes também, ainda que tivesse um dublê ali. As mucamas de Chica apareciam com frequência, a própria Chica apareciam com frequência, a Almerinda apareceu várias vezes também. Então, eu acho que para elas foi uma coisa um pouco mais explícita, porque muitas entraram só para fazer praticamente isso, tiveram falas ou um momento de expressividade em frente a telas para mostrarem algo a mais. Eu acho que sim, elas foram muito exploradas nesse sentido, mas, em suma, todas as mulheres de Chica da Silva, quando lembra da novela, pelo menos a maioria que eu conversei até então, tem aquela coisa tipo assim, se eu pudesse, acho que eu não faria essa cena, sabe? Eu ia fazer essa pergunta. Dá para mudar. Só a Almerinda, que foi a Mônica Moura, falou para mim que ela faria as mesmas cenas sem problema nenhum, sabe? Mas, em geral, quando lembra de Chica da Silva, não, mas eu mostrei meu peito, mostrou aquela parte que ela, sabe? Há um desconforto muito grande para elas, para falarem sobre o assunto, porque, de certa forma, elas foram utilizadas para poder aumentar o ibope da novela. E, às vezes, não era necessário. Né? Não vou dizer que eu não gosto, gente, não vou mentir, não vou ser hipócrita. Eu adoro as cenas de nudez na Chica da Silva. Eu acho belas, eu acho bem dirigidas, sabe? Eu acho também corajosas pelas atrizes, mas não acho que as cenas definem a novela. É isso que é legal, sabe? Eu acho que as cenas de nudez da novela Chico da Silva não define a novela. A novela é muito mais do que isso. E quem assiste sabe. Elas fazem parte de um contexto, mas não é o contexto. Para você, então, são detalhes que ficam ao lado e jamais desmereceriam a produção. De maneira alguma. Acho que ele abusou, assim, abusou muito, né? As próprias atrizes falam isso. A própria Ileia, ela disse que ela foi muito resistente a fazer as cenas e depois ela foi permitindo que as coisas acontecessem porque ela acabou vendo também que aquilo estava sendo, de certa forma, bem conduzido dentro da tela. Não era só uma cena, tipo assim, Fátima ficou pelada, pronto, a Fátima ficou pelada, a Fátima não tem mais história. Ela só entrou para fazer isso, não. Teve todo um contexto, entendeu? Então, creio que seja isso. Na minha opinião, mas depois as atrizes vão me matar vendo essa live aqui, mas é uma opinião de um telespectador. Eu não fiz parte da novela, é uma opinião de telespectador da novela. É um balanço. E eu tinha essa pretensão de procurar saber se você fazia um balanço a respeito dessas lives, dentro do recorte que a gente propôs, e que balanço era esse. E basicamente você já adiantou um pouquinho sobre esse balanço para nós. Tiago, fica também a título de recomendação para quem nos assiste. Eu, ao colher material para para mediar essa live com você, me foi indicado um documentário excelente sobre a teledramaturgia e a questão racial no Brasil. É um documentário dos anos 2000, dirigido pelo Joel Zito Araújo. Ele é mineiro, assim como nós dois, mineiro de Nanuque. É um diretor negro e ele produziu A Negação no Brasil, tentando fazer esse paralelo entre a questão racial e a teledramaturgia. E um dos pontos mais, acredito eu, mais impactantes desse documentário é a narrativa de que em 1969 a Globo produziu uma novela
que também marcou a época, mas mais pelo fracasso que pelo sucesso, chamada Cabana do Pai Tomás. E o que afetou a recepção da novela pelo público brasileiro foi uma reprodução do que a gente herda do teatro americano, chamado de blackface. Ou seja, você trazer um ator branco, pintá-lo, não sei se foi esse o caso da novela, mas pelo menos nos Estados Unidos era assim, pintá-lo a carvão para que ele... Não sei se foi carvão, mas ele foi pintado de preto. Oi? Não sei se foi carvão, mas ele foi pintado de preto. Isso. Não, eu não sei se ele foi pintado a carvão, mas ele foi pintado de preto, colocavam, pelos relatos do documentário, colocavam até algodão no nariz dele, algodão na boca, para mudar a feição. Então, esse documentário trata desse lado obscuro dos bastidores da teledramaturgia. E aí eu me lembrei de uma declaração do Valci Carrasco, relativamente recente, em que ele fala que a direção da Manchete não queria uma atriz negra para fazer Chica da Silva. Ele usa a expressão que gostariam que a atriz fosse abre aspas, uma mulher branca que tomasse muito sol. Fecha aspas. Você sabia desse detalhe? Sim. Com a escolha da Thaís, agora a gente fazendo um paralelo das representações que a Chica teve nas telas, né? Nós temos a Zezé Mota em 76 no cinema. Em 96 nós temos a Thaís Araújo. Longe de querer dizer que alguém é mais negro que o outro, de forma alguma, mas a tonalidade da cor da pele é diferente e os traços de ambas, existe uma distinção. Você acredita, e não só, desculpa, antes de partir para a pergunta, você também entrevistou Luísa ou Luzia Avelar, não é? Que também tinha sido cotada para o papel. E que tem uma similitude muito grande com a Thaís Araújo. Uhum. Você acha que mesmo com a luta do Valcir Carrasco e do Avancini, a Manchete quis branquear a Chica e conseguiu? Difícil. Olha, é o seguinte. A minha leitura, tanto da Luzia quanto da Thaís Araújo, são de duas mulheres mestiças. Quando eu falo mestiça, elas estão mais próximas do pardo, estão mais próximas da tonalidade do pardo do que do preto retinto. Ok? Então elas têm uma tonalidade mais clara. E, obviamente, elas representam a maior parte da população brasileira. Todo mundo fala por aí que a maior parte da população brasileira é preta. Isto é mentira. É só olhar ao seu redor que você não vai ver poucas pessoas pretas retintas. Ok? Tem muitas pessoas pardas e mestiças. O número delas é muito maior, até que o número de brancos. Isso, o próprio o censo já chegou a esse parâmetro, tá? Estima-se que são 45% a 47%, se não me engano. Uhum. E quando se pensa, então, numa pessoa para ter um papel de destaque, que seja preta, o que eles vão escolher? Eles vão escolher uma pessoa que seja o famoso ou a famosa preto dos traços finos. Às vezes a Mota não está dentro desse núcleo, né? Ela tem os famosos, segundo a taxonomia, né? Os famosos traços negroides, que você tem o nariz grande, a boca grande, né? Os traços, eles falam rústicos, né? Fortes. Então, esse tipo de negro, ele não é aceito como modelo de beleza. Não é isso que as pessoas querem ver na novela. Já que tem que ter um negro, tem que ser o negro ou a negra dos traços finos. Então, um narizinho assim, uma boquinha um pouquinho menor, né? Bem dentro desse padrão. A pele pode ser um pouquinho escura, mas não demais.
O número de novelas que a gente vê com protagonista preta tá aí para provar isso, né? Nessa mesma novela que você está se referindo, a Cabana do Pai Tomás, passando aqui um funk, gente. Não sei, espero que vocês não tenham escutando. Carro de funk. Não, não tá dando para ouvir. Fica tranquilo. Nessa Cabana do Pai Tomás, nós tivemos a Ruth Souza, né, como uma também das personagens principais. E ela era preta retinta, né? Ela tinha os traços negroides, e considera-se essa a primeira novela, ou a primeira protagonista negra, preta, na história. E não Chica da Silva, como muitos consideram. Ok? É uma escolha justamente porque todo o núcleo de produção da Chica da Silva, a maioria é de pessoas brancas. Então, na hora de produzir algo que seja preto, que pode ser preto, mas que não seja tão preto, que não seja tão negroide, que não tenha os traços tão fortes assim. Né? Isso é uma coisa nítida em todas as novelas. Então, por exemplo, se a gente pegar as protagonistas da coloração mais escura, nós temos, ao passar do tempo, a Thaís e a Camila Pitanga. E também temos na Escrava Mãe, né? Outra também, eu esqueci o nome dela agora. Ai, gente, eu estava até pesquisando aqui o nome dela. Ai, Qual eu não vou papel que lembrar ela agora. fez recentemente? Quem lembrar aí me ajuda, tá bom? Na Escrava Mãe, esqueci o nome da atriz. Ela também tem a coloração de pele, né? Tem o tom de pele mais claro. Isso, obviamente, influenciou diretamente para a escolha dessas atrizes. Nós não estamos falando de talento, porque todas têm, Claro. e de sobra, elas estão ali por um merecimento, porque elas são capazes de atuar e passar verdade através do olhar, da voz e das expressões. Mas a realidade é, se elas fossem mais escuras, se o nariz delas fosse maior e a boca fosse maior, elas teriam muito mais dificuldade de serem aceitas. Se não, a Zezé Mota, que para mim é um ícone de atriz preta de todos os tempos, entre elas também a grande Ruth Souza, estaria fazendo novelas assim, uma atrás da outra, sendo protagonista em várias novelas. A Iléia Ferraz, que é uma mulher realmente super retinta, depois de Chica da Silva, ela estaria fazendo várias novelas. Porque talento ela tem de sobra. Outra também maravilhosa, Léa Garcia, que fez a Rosa na primeira versão da Escravizaura, né? Na Globo. Que fez Orfeu Negro também. Aquilo ali, não tem como. Aquela mulher é de outro mundo, a maneira como ela representa. Mas ela tem os traços mais fortes. Ela tem a pele mais escura. Então, sim, na hora de ser escolhido, penso eu, e tá aí as novelas para poder confirmar. Para ser escolhida, para ser protagonista, para ter um papel de destaque, é necessário ter os traços mais finos e a pele mais clara, para que as pessoas não se sintam tão incomodadas em ver uma pessoa preta, retinta em frente às telas. Porque senão, várias pessoas retintas estariam fazendo novela. Porque o que não falta é talento. A novela Chica da Silva tem para provar. Para quem quiser ver. A novela, então, teria rompido com o paradigma, mas não perpetuado uma nova tendência, né? Não. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Você por citou isso o que nome de eu vários... parei no tempo. É por isso que eu parei no tempo, cara. Depois de Chica da Silva não tem mais novela de preto. Não tem mais A novela novela. Chica da Cadê, Silva em gente? HD e não tem outra. Não tem, cadê? Aonde está? Sim. Eu vou falar uma coisa que eu já falei em uma das lives aqui. Me incomoda assistir uma novela em que todo mundo é branco. Sabe? Eu não tenho raiva de branco, gente. Não é isso. Mas é que eu não consigo me ver. Eu não consigo me ver. Me incomoda. Entende? Que parece que a gente está assim, ó. Se somos todos iguais, cadê a igualdade numa obra de arte? Cadê? Não me venha falar que é falta de talento, que isso é mentira. No início você alertou a gente dizendo que não era noveleiro. Todo mundo tem um motivo para ser ou para não ser noveleiro. No seu caso,
é essa falta de representatividade e de identificação que faz com que você repila algumas produções? Essa eu não vou assistir porque eu não me vejo aqui. É por isso? Você acha que talvez Também. você seria mais noveleiro se visse representado de uma maneira mais digna dentro das produções televisivas? Ser noveleiro não, acho que isso é um dom, talento para pouco. Apesar que nós estamos no Brasil. Isso. Porque é, eu, a novela, ela mexe muito com o ficcional. Então, tipo assim, você assistir novela várias horas por dia e você volta para sua realidade. Gente, a minha vida não é uma novela. Não vai acabar tudo bem no final. Eu não vou ficar com o par romântico, a pessoa que eu sempre sonhei, então isso me incomoda muito. Porque eu sei que a Uhum. vida não é assim. Então, particularmente, então eu não tenho esse dom para ser noveleiro, nesse sentido de ficar sempre fazendo esse paralelo, novela, vida real, novela, e sempre vivendo essa parte da ilusão da fantasia. Eu gosto das coisas mais cruas, mais reais, mais direto ao ponto. Vi muita novela porque eu estou no Brasil, então, né? E a novela, a televisão foi a minha babá. Então, minha mãe trabalhava de 7 horas da manhã até 11 horas da noite. Então, eu ficava um período muito longo sozinho, trancado em casa. Eu só tinha televisão, então tinha que assistir, eu assistia novela, né? Mas hoje em dia, não mais. Eu não assisto novela. Eu nem ligo a televisão, mal ligo a televisão. Então, eu acho que se tivesse produções parecidas com Chica da Silva, eu teria interesse de assistir. Se tivesse produções que não falassem só sobre o mesmo assunto, que tivessem essa coragem de poder mostrar as disparidades raciais que existem no nosso país, eu teria interesse de assistir. Agora vai ter um especial da Globo também falando sobre a posição do preto na sociedade, né, em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Criou em mim uma vontade de ver, porque são pessoas parecidas comigo. Mas ensina a novela, ver uma novela do começo ao fim, que conta só sobre histórias de amores, não me apetece. A Chica da Silva, porque tem um cunho histórico muito grande, faz eu ter essa vontade de querer assistir outra vez e outra vez, porque eu vou aprendendo coisas sobre história, sobre cultura, sobre arte, principalmente a arte preta. Uma coisa interessante sobre Chica é que antes de Chica, eu ainda tinha aquela visão de religiões afro-brasileiras. Diabo, coisa ruim. Não se aproxima. Gente, o Mandinga mudou totalmente a minha visão das religiões afro-brasileiras. Eu quis conhecer sobre os orixás, eu quis entender o que era, sabe? Eu quis abrir a minha mente para não seguir o que as pessoas falam para mim. Então, é isso esse tipo de produção que me moveria, me criaria em mim um desejo de assistir, principalmente se tivesse também pessoas pretas. Agora, uma novela tipo SBT, que todo mundo é branquinho, né? Todo mundo é branquinho. SBT, nossa senhora, nem se fala, né? Eu não tenho vontade nenhuma de assistir. Zero, 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 zero. Né? Não vou ser hipócrita, também assisto novela de pessoas Uhum. brancas. Por exemplo, Dona Beija, eu tenho o canal da Dona Beija e o protagonismo é todo branco, sabe? Assisto sim, mas não há uma representatividade dentro da novela. Eu assisto a novela e reconheço ela como uma obra de arte o lirismo que ela traz em si, assim como a Escrava Isaura, versão da Globo. Mas não consigo assistir assim de uma forma que eu me sinta impelido a ver por por me fazer parte daquilo. Eu tenho essa necessidade agora como homem preto de me ver ao redor, porque eu fui criado dentro de um olhar, uma visão branca. Então agora que eu estou descobrindo, querendo saber quais são as minhas raízes, de onde que ela vem, de onde eu vim, entendeu? A gente percebe então, na televisão você não se encontra, mas hoje a televisão não tem mais o monopólio das produções visuais, né? Nem a televisão, nem o cinema. Os serviços de streaming, Netflix e tudo mais, incutiram hoje no brasileiro a vontade de ver série.
nesse gênero, eu não sei se você é adepto, mas nesse gênero teria alguma obra que te chamou a atenção nesse mesmo sentido da Chica, ou pelo menos de uma forma próxima, ou também no serviço de streaming nós estamos desguarnecidos? Pois bem, só uma pergunta tem pra ti. Nós temos tempo ainda? A live vai encerrar? Só temos tempo Me, ainda? Que me agora, parece que sim, me parece que sim. ok. Porque senão começa a aparecer lá, falta 29 segundos e eu não falo. Mas, infelizmente, ou felizmente, eu não sou adepto a séries. Não sou. Entendeu? Tem só uma série que eu gosto, mas ela não tem nenhum cunho racial. Eu não sou muito de Uhum. ver séries, eu acho que é muito longo. Eu sou uma pessoa mais ligada com coisas um pouco mais curtas. Já vi Sim. algumas séries que me chamaram a atenção, mas, só o comecinho, mas do começo ao fim eu não sou muito ligado a séries, não gosto, para ser Uhum. sincero. Vi filme sim, aí eu já consigo sentar e ver A Cor Púrpura, que esse sim é o filme da minha família, com a Whoopi Goldberg. Esse filme mexe muito com a gente, é minha paixão, né? Não sei se você já viu A Cor Púrpura, Não, não. maravilhoso, eu recomendo para você Eu- ver. E conta a história, né, de uma menina que depois ela acaba sendo abusada pelo seu padrasto, e tem toda uma história contando sobre o negro naquela época. Então eu não vou dar spoiler aqui. Quem quiser assiste A Cor Púrpura. Esse é o filme que eu tenho essa ligação direta. Agora, séries, realmente, eu não gosto muito de séries. Então, não assisto muito. Bom, Thiago, eu acho que nós esgotamos o tema. E antes de a gente ir para o final de fato, eu queria que você convidasse as pessoas a conhecerem um pouco mais do seu trabalho, seja como cantor, seja como professor, e esclarecesse para todo mundo onde a gente pode encontrar, em quais plataformas hoje pela internet a gente pode te achar. Ótimo. Pessoal, então é o seguinte, eu amo música, sou aficionado por música. Me sigam no meu Instagram, Thiago Leonardo Oficial, porque lá eu estou sempre postando uma das minhas músicas, uma das minhas canções. E os meus CDs estão no Spotify. Então no Spotify você vai pesquisar Thiago sem H. Thiago Leonardo Oficial. Aí esse oficial tem que ser com 2 Fs, ok? Então, Thiago Leonardo Oficial. Lá tem os meus CDs, vocês podem ouvir, obviamente, gratuitamente, através do Spotify. E também podem me buscar pelo Deezer. Eu também tenho uma outra conta lá com os meus CDs. Quem quiser me acompanhar através do YouTube, eu tenho vários canais. Dentre eles é o TV Thiago Leonardo, que tem a novela Chica da Silva, e agora eu estou postando a novela Dona Beija. Tem o Thiago Leonardo Oficial, esse é com um F só. E aí ele tem as minhas canções, minhas versões, e tem o Thiago Leonardo Versões, que é um canal só de versões. Então esses são os canais, alguns dos que eu tenho, que vocês podem me seguir lá, e vai ser um prazer ter vocês ao meu lado. Eu adoro críticas, então se não gostar, fala que não gostou, que deve me dar dicas, eu também estou super aberto a escutá-las. E eu gosto muito de refletir, e vai ser um prazer ter vocês comigo nas minhas redes sociais. Eu, particularmente, queria fazer meus agradecimentos a você, mas também às pessoas que me auxiliaram a compor esse roteiro que nós traçamos hoje. É um tema muito rico e, ao mesmo tempo, muito difícil. Então, recebi apoio do meu irmão Theo, da Ana Brandão, do Gustavo Lima de Almeida, da Viviane. E se eu tiver esquecido de alguém, que me perdoe. Sei que não serei perdoado, mas peço perdão mesmo assim. E agradecer principalmente ao Tiago pela simpatia com que ele me tratou e nos tratou a todos essa noite, pela disponibilidade de chegar do trabalho e já fazer uma live, Tiago. Assim, mas sobretudo pelas informações que a gente extraiu aqui de você hoje. Eu te confesso que nós, na nossa posição cômoda, muitas vezes não temos um estalo para discutir questões assim.
E é algo ruim para mim, para nós todos, porque isso nos priva de aprender um pouco mais. Um pouco mais, não, muito mais. E todas as suas respostas eu fiquei até um pouco calado, assim, porque além da informação que ela carrega consigo também muito impacto. Então eu tenho certeza que todos que estiveram conosco aqui essa noite, eu agradeço a todos vocês pelos comentários, pelas curtidas, por seguirem a página Novela Chico da Silva em HD. Eu tenho certeza que todos, assim como eu, estão surpresos, satisfeitos e gratos por tudo que ouviram de você, Tiago. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e te desejo muito sucesso. Então, bora lembrar também que nós vamos ter uma parceria no Instagram, a novela Dona Beija, e você vai estar entrevistando também os atores da novela lá. Então, pessoal, já segue o Caio, ok? Porque ele vai ser o entrevistador. Foi um ótimo entrevistador hoje. Me fez sentir muita Obrigado. vontade e perguntas super bem feitas, com uma boa estrutura, com formação. Então vai ser um prazer ter você como parte da nossa equipe agora também Ganhei minha Na noite. novela Dona Beija. Você merece. Obrigado. Então, gente, obrigado mais uma vez. Todo mundo acompanhando novela Dona Beija em HD. Na quarta-feira, você, né, Tiago, tem live com Nina de Pádua, que fez a Candinha da Serra na novela. E eu, no domingo, estarei com o João Signorelli às 18h30. É isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau.